A gente tem pacientes internados por questões de patologias psiquiátricas, depressão, esquizofrenia, anorexia e várias outras patologias psiquiátricas aí que demandam em determinado momento uma internação, e também alguns pacientes que são dependentes químicos e que também em determinado momento eles demandam uma internação. Então, já desde a época do meu pai, existia uma análise por parte dele de que a dependência química ela estava relacionada a uma comorbidade psiquiátrica, ou seja, o cara era dependente químico porque junto com essa dependência, o que levou ele a buscar as drogas foi justamente uma doença psiquiátrica, uma patologia psiquiátrica, que na maioria dos casos é a depressão. A depressão é uma das doenças mais comuns do mundo, né? Só perde para a pressão alta hoje. E a tendência é isso piorar, porque o fato da pessoa ter a depressão não está relacionado só a uma questão química, genética, mas também a situação social, né, da sociedade que a gente vive. É muito difícil na sociedade que a gente vive, ainda mais na conjuntura política que a gente está vendo atualmente, uma pessoa não entrar numa crise depressiva e desanimar da vida e do futuro da humanidade. Então essas questões sociais elas também influenciam no processo depressivo. E uma das fugas das pessoas é as drogas. Então tem pessoas que têm formas de fuga da depressão, muitas vezes elas não identificam a depressão, elas têm uma depressão leve durante a vida inteira e elas não identificam porque elas nunca pensaram exatamente em se matar, ou nunca ficaram sem conseguir sair de casa, nunca tiveram uma outra doença que é muito associada à depressão, que é a síndrome do pânico. Então, ela não teve crises depressivas, então ela não identifica que ela tinha depressão. Mas ela tinha a depressão. A depressão é uma doença muito comum e na realidade acaba que só quem tem a depressão é que sabe bem a dor que é viver com a depressão. A gente interna aqui pacientes psiquiátricos e dependentes químicos, porque os dependentes químicos a gente tem essa avaliação de que a dependência química ela foi originada por uma situação muitas vezes de depressão, em que a fuga que a pessoa encontrou foi a droga, porque você tem várias fugas. Tem gente que foge para questão de jogo, dependência de ir para ficar jogando nesses bingos, essas maquininhas. Tem gente que tem uma fuga sexual, que vai pro sexo e aí fica compulsiva com a questão sexual. Tem gente que tem a fuga com a alimentação, pela compulsão alimentar ou pela questão da anorexia, né, de comer e vomitar, essas coisas todas. E tem gente que foge para as drogas. Você aconselha as pessoas a internarem as pessoas que são dependentes químicas? Então, vamos lá. Isso tudo envolve um monte de coisa. Eu acho que, inclusive, vocês, como você colocou aqui no começo, já deixaram claro que vocês estão estudando as drogas, e quando você falou de cigarro, vocês estão estudando drogas tanto lícitas quanto ilícitas, né? Então, eu acho que essa é uma questão. É que eu sou advogada, eu sou especialista em direito criminal e em direitos humanos. Então, eu trabalho também a questão da proibição das drogas e discuto muito isso do ponto de vista da criminalização da pobreza e de que forma que essa guerra às drogas, esse combate às drogas atinge a sociedade. Bom, em relação, então, ao tipo de droga, né? A questão da internação por dependência química e tudo mais. Primeiro, há que se deixar claro que as drogas são aquelas que causam mal ao organismo do ser humano. E aí, hoje na nossa sociedade, a gente tem isso classificado pelo direito penal como drogas lícitas e ilícitas. Então, determinados tipos de drogas são aceitáveis na nossa sociedade, outros tipos não, né? Então, você tomar remédio para dormir é uma droga que causa dependência química, porque o calmante causa dependência química, mas que é aceitável na nossa sociedade. A questão quando se dividiu a classificação das drogas em drogas lícitas e ilícitas, a gente teve um problema muito grande de repressão de um determinado setor da sociedade, que era o setor que consumia e aquele que vendia diretamente no varejo aquele tipo de droga, seja maconha, seja crack. Ano retrasado, a gente teve uma mãe que queria internar um filho porque descobriu que o filho fumava maconha. E aí a gente se nega a internar, porque essa avaliação é uma avaliação médica. Qual é o caso em que se interna uma pessoa por dependência química? E a dependência química, a gente interna, não é só drogas ilícitas. A internação, ela é um caso
extremo, em última instância se interna uma pessoa quando ela está numa situação em que ela está colocando em risco a vida e a integridade física dela ou de outra pessoa, que seria a família. Então, você tem que pesar as coisas para ver se de fato vale a pena, de fato é um caso de internação. E essa análise, ela não é só pelo fato da pessoa ser um dependente químico, ela pode ser um dependente químico e se tratar no consultório, com o psiquiatra ou com uma psicóloga, dependendo da avaliação do caso dessa pessoa. Mas na questão da dependência química, a internação, ela cumpre aí 10% do processo todo que a pessoa conseguiria se livrar de uma dependência química, vamos dizer. A internação, ela não é decisiva, não é garantia de que a pessoa, se ela for internada pelo uso de alguma substância, ela vai sair curada. Okay? Então, a internação, ela só é um momento em que você interna a pessoa, você passa pelo período em que essa pessoa vai desintoxicar, ou seja, vai tirar todas as toxinas dessa substância que ela utilizava, que criava dependência química nela, vai retirar essas toxinas, ela vai desintoxicar, ela vai ter um acompanhamento, no nosso caso aqui, né, por ser uma clínica psiquiátrica, de um médico psiquiatra, de uma clínica geral e de uma psicóloga, para poder identificar também o que levou essa pessoa a utilizar determinado tipo de droga. Se for uma depressão, o médico entra com antidepressivo, o antidepressivo vai começar a fazer efeito a partir de 1 mês de internação. Então, nesse período em que a pessoa, se for um caso de fato de depressão, está tomando o antidepressivo, e o antidepressivo começa a agir, a pessoa começa a ter iniciativas para fazer alguma coisa, é um período de risco, por exemplo, para um caso de suicídio. Então, é um período em que a pessoa tem que ter um acompanhamento constante que muitas vezes a família não pode dar em casa, porque o pai e a mãe trabalham ou porque a própria pessoa trabalha. Então, você não tem esse acompanhamento constante para garantir a segurança dessa pessoa no caso de uma pequena melhora numa depressão e de uma iniciativa para cometer um suicídio ou para voltar a usar algum tipo de droga. É muito complicado para quem é dependente químico a hora que sai da internação. Tem dependentes químicos que não querem ter alta porque eles têm medo de sair, e vai sair e assim, o círculo de amigos dele é o círculo do bar, ou é a rodinha da galera da rua, ou entendeu? Então assim, eles sabem que eles saindo, ou eles mudam de vida radicalmente, que inclui mudar completamente todas as amizades, né? O que inclui mudar o seu meio social, onde você vai aos finais de semana, então tudo isso vai ser alterado a partir do momento que a pessoa toma a decisão de não quero mais usar, certo? Então assim, nos Estados Unidos, como eu estava dizendo, são 6 meses. Aqui, uma boa parte da psiquiatria, e é o que a gente adota aqui na clínica, adota 3 meses para o processo de desintoxicação, atuação dos antidepressivos, para que a pessoa tenha aí uma autonomia e tenha condições, tá nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, para poder tomar uma decisão de eu quero parar. Então a pessoa, mas isso depende da pessoa. Antigamente as pessoas eram largadas e se institucionalizavam, ou seja, elas dependiam dessa instituição do manicômio para viver. E elas não se sentiam seguras, isso que muitas vezes acaba acontecendo em 3 meses, imagina em 2, 3 anos. Elas não se sentiam seguras de sair de dentro da instituição para poder tocar a sua vida, então, fora dessa instituição. Muitos dependentes químicos, as famílias se cansam, porque é realmente muito desgastante, né, esse processo. O filho que rouba a mãe, o filho que pega as coisas de casa e começa a vender para poder usar a droga, e geralmente é ilícita. Então, muitos dependentes químicos, eles não têm mais sequer a família para dar aquele suporte do tipo, não, eu vou te ajudar. E ficam perdidos de não saber para quem pedir ajuda. Então, a gente tem casos de ex-pacientes que voltam pra cá. Teve dia que eu cheguei aqui, 6, 7 horas da manhã, tinha paciente na porta esperando a clínica abrir para poder se internar. Vem sem família, sem ninguém, vem da rua direto pra internação, porque sente que consegue pedir o socorro, mas nem sempre as pessoas têm esse tipo de iniciativa, né? Então, muitos deles desanimam, é isso. A internação, ela é um momento muito pontual e curto
Então, esse isolamento social da internação é algo muito crítico para a pessoa, né? Então, é realmente em último caso que você vai internar alguém, especialmente relacionado à questão da dependência química. E a internação ela é um período curto, ela serve para cortar essa coisa da dependência química, mas no resultado mesmo, ela vai ter o quê? 10, 20%, ela só deixa a pessoa em condições de tomar a decisão. Eu vou querer sair ou não. E é uma decisão muito difícil, porque muda toda a sua vida.